Louvando a Deus com excelência. Salmo de número 33. Nós iremos ler os versos 1, 2 e 3, que diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois ao reto convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Amém. Nós temos... o verso de número 3. Cantai-lhes um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Amém. Meus amados, nós temos aqui diante de nós um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas. Este texto é um texto de um dos salmos, e este salmo, o salmo de número 33, nós não temos, através de informações, detalhes específicos sobre a datação deste salmo, na época em que ele foi composto, a sua composição. Também não temos informação da sua autoria e em que circunstância este salmo foi construído para adoração ao nome do Senhor. O que nós temos como informação é que este salmo ele celebra a Deus pelo seu poder, pela sua capacidade de criar e de manter todas as coisas. Nós podemos também trazer informação dizendo que, juntamente com o Salmo de número 104 e o Salmo de número 147, estes salmos faziam parte da liturgia judaica para apresentar louvor a Deus. E isto acontecia de uma forma contemplativa. Quando eles queriam contemplar as obras de Deus, a criação de Deus, então eles faziam este conjunto de louvores a Deus, Salmo 33, Salmo 104 e o Salmo de número 147. Eu costumo aproveitar estas oportunidades que o nosso pastor nos concede em aniversário de órgãos de louvor, para dizer aos queridos irmãos que o louvor exerce uma importância fundamental no culto que é apresentado a Deus. E nas palavras de Agostinho, o louvor é a confissão da natureza e das obras de Deus. Então, o louvor, ele pode ser apresentado em forma de música, e o louvor também pode ser apresentado em forma de oração. Quando nós louvamos a Deus em forma de oração, o Salmo de número 33 nos dá respaldo para assim fazer, porque quando oramos, nós falamos com Deus e também nós nos rememoramos daquilo que Ele fez por nós. O Salmo de número 33 e o verso de número 4 nos diz assim, a última parte: todas as suas obras são fiéis. Quando vemos o verso de número 5, ele diz: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Quando vemos o verso de número 6, o texto diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Quando vemos o verso de número 9, ainda diz: porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. O verso de número 11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. É interessante que o louvor a Deus não é só apresentado em forma de oração, mas o louvor a Deus também é apresentado em forma de música, adorando o nome do Senhor. E aí aproveito as palavras de Martinho Lutero, que ele diz assim: quando nós louvamos, toda fúria e ira são esquecidas. Quando nós louvamos, toda melancolia, tristeza e pensamentos maus são expulsos. Quando nós louvamos, o diabo é repreendido e toda alma desanimada é consolada. Por isso que é bom louvar o nome do Senhor através da música. Nós vemos no Salmo de número 33 que quando nós louvamos, nós expressamos a nossa alegria. É por isso que o Salmo inicia dizendo: regozijai-vos no Senhor.
Quando nós louvamos, expressamos a Deus a nossa confiança. É por isso que no Salmo de número 33 e o verso 13, diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Veja, a confiança que nós temos quando às vezes pensamos, alguém não está nos vendo, alguém não enxerga a nossa necessidade, alguém não percebe a situação que eu estou. Mas quando louvamos a Deus, expressamos confiança, dizendo, o verso 13: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Nós vemos ainda que através do louvor cantado, nós podemos expressar conforto em Deus. É por isto que o Salmo 33 e o verso 14 nos diz: da tua morada contempla todos os moradores da terra. Eu estou aqui apresentando aos irmãos a importância deste conteúdo e gostaria ainda de acrescentar aos irmãos que esta importância, a importância deste conteúdo não esteve limitado ao tempo do povo hebreu, mas nos tempos bíblicos, mas refere-se aos nossos dias, a nós como igreja. E nessas oportunidades eu costumo dizer que a nossa teologia, ela é refletida na nossa inologia. Tudo aquilo que nós cremos deve ser cantado biblicamente. A nossa teologia é refletida na nossa inologia. E isto é bom. E eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja que guarda este princípio. Se você tiver a sua harpa aí, você pode perceber comigo que a harpa cristã foi construída da mesma forma. Veja, por favor, o hino de número 5, o que é que diz? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos neste louvor a igreja cantando a doutrina que nós cremos, a doutrina da tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. Quando nós vamos para o hino de número 6, nós vemos: tu na maldição da cruz elevaste o teu amor, em rogar, Senhor Jesus. O que é que nós podemos ver aqui? A doutrina da expiação. Quer dizer, a igreja, ela canta aquilo que ela crê. Vemos no hino de número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. O que é que nós vemos aqui? A doutrina do continuismo. A igreja crê hoje que Jesus cura aqui e agora. E por nós crermos desta forma, nós cantamos assim. E é por isso que é importante olhar para os textos bíblicos, olhar para os salmos e perceber nos salmos, os salmos seguindo os critérios estabelecidos pelas Escrituras. É interessante nós vermos que o salmista, no Salmo de número 133, ele apresenta o perfil do adorador. Voltando ao Salmo de número 33, se você tiver a sua Bíblia aberta, você poderá ver o verso de número 1 que ele diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Veja que ele apresenta aqui os justos como aqueles que compõem o perfil de quem adora o Senhor. Porém, é importante dizer
especialmente para os não evangélicos que nos assistem pela Rede Brasil ou que estão aqui presentes, que esta justiça bíblica não é a justiça feita pelo homem ou construída pelo pensamento do homem, porque em Isaías a Bíblia diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia, mas a justiça bíblica, ela nos revela algo diferente. É por isso que no Salmo 32, um salmo anterior, o primeiro verso diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer, o nosso perdão não é por nossa causa, a nossa justiça não é pelo nosso mérito, mas o que nós obtemos pela graça de Deus manifestada em nós por Cristo Jesus. O que significa isto? Que regozijai-vos no Senhor, vós justos. Quer dizer, agora nós estamos aqui nesta congregação justificados, não pela nossa habilidade, não pela nossa capacidade, mas pela misericórdia de Deus manifestada através de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, nos justificando diante de Deus. Existe alguém aqui que é justificado por Cristo? Você pode levantar a mão e adorar a Deus? Então o Salmo nos diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos. Ele diz: pois aos retos, a nós que estamos nesta condição, convém o louvor ao Senhor. É interessante, meus queridos, que o salmista, ele apresenta o critério da adoração. No Salmo de número 33, o verso de número 1, ele diz: regozijai-vos. No Salmo de número 33 e o verso 2, ele diz: louvai ao Senhor. Nós vemos que ele diz: louvai ao Senhor com harpa. Mas ele ainda continua dizendo, no verso de número 2, cantai a ele com saltério de 10 cordas, ou seja, um instrumento onde deveria se tocar de forma dedilhada, para se refletir naquilo que está sendo cantado. Ou seja, o louvor a Deus não é simplesmente uma música que alegra o corpo físico somente, mas o louvor a Deus deveria trazer esta reflexão de contemplar a glória de Deus. No verso de número 33 e o verso de número 3 ainda diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. É interessante que este cantai um cântico novo não é simplesmente uma nova melodia que vai ser agora alguém vai compor uma música e a gente vai cantar. Ele não está falando de novidade de música, mas ele está falando de uma prontidão de cantar a Deus um hino com uma nova expectativa. Será que hoje nós podemos chegar na casa de Deus para louvar o seu santo nome, ainda que seja o hino de número 15, mas cantar como se fosse a primeira vez? Será que nós podemos adorar a Deus e abrir as escrituras como se fosse a primeira vez? Será que nós podemos levantar a nossa mão em louvor a Deus como se fosse a primeira vez fazendo isto? É isto que o salmista está dizendo: cantai-lhe um cântico novo, ou seja, cante de forma renovada, cante de forma como se fosse a primeira vez que você estivesse adorando a Ele. Mas ele diz, no verso de número 3, tocai bem e com júbilo. Ou seja, aqui entre nós, possivelmente, haja alguém que cante fora do tom, como se diz popularmente, não é? Os técnicos aí que conhecem melhor esses termos. Mas como leigo, nós chamamos de desafinados, subtonados. E quantas pessoas cantam desta forma? Lamentavelmente, alguém diz assim: eu estou cantando, é para Deus, então qualquer coisa serve. Não, o critério bíblico é cantai, tocai bem e com júbilo. O que significa isto? Vamos fazer o nosso melhor para Ele. Vamos entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Se você neste culto, no meio da mensagem, sente vontade de adorar o seu santo nome, se você sente desejo de glorificar, dê o melhor glória da sua alma. Expresse a sua gratidão a Deus. Se posicione neste culto de forma que você está diante daquele que é Deus sobre todas as coisas e diga: Senhor, eu vim te adorar, eu vim oferecer o melhor da minha vida para ti. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração nesta noite. Quem pode aproveitar esta oportunidade para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. É interessante, outra verdade que eu encontro nesse texto, meus queridos,
é que o texto bíblico me diz que o louvor a Deus é teocêntrico, ou seja, esta é uma palavra técnica para dizer que o centro da adoração e do louvor é Deus. O que é que o salmista diz? Regozijai-vos em quem? No Senhor. O verso de número 2, o que é que ele diz? Louvai o Senhor, ao Senhor. O verso de número 7, ele diz assim: ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. O verso de número 10, ele diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O verso de número 11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O verso de número 15 diz: ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O verso de número 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O que é que nós podemos perceber aqui, meus queridos? O salmista está dizendo: é o Senhor. Se eu tenho que me alegrar, eu me alegro no Senhor. Se eu tenho que louvar, eu louvo o Senhor, porque é Ele quem faz, Ele quem é, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, é Ele quem opera todas as coisas. O meu louvor é dirigido a Ele. O meu louvor não é dirigido a mim, ou a minha situação, ou a alguém, mas o louvor que eu apresento no santuário é de adoração ao nome do Senhor. Que nesta noite o nosso coração possa ser invadido por este sentimento de dar a Ele a glória, porque por Ele, para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Glória a Deus. E me deu até vontade de cantar, pastor. Me permita? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode dizer? Porque dele, por ele, para ele. Aleluia. Aproveita a oportunidade, levanta a tua mão, fecha os teus olhos e diz mais uma vez: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga mais uma vez com alegria: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, dê a Ele glória, dê a Ele louvor, exalte o nome dEle nesta noite. Aleluia, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. A Ele a glória para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Aleluia. Somente a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória eternamente a Ele. Não perca esta oportunidade de louvar o seu santo nome. A banda musical Canaã está dizendo nesta noite, ela nos conclama dizendo: louvando a Deus com excelência. E quando este tema vem ao coração, eu me lembro pelo menos de 3 personagens bíblicos que eu gostaria de citar rapidamente aqui. Você está lembrado do rei Saul, que estava perturbado? Você está lembrado do rei Saul,
que tinha uma inquietação no seu espírito e ele não tinha paz. Você está lembrado que aquele homem não encontrava descanso para a sua alma? A Bíblia diz que um jovem, e este jovem sabia adorar a Deus com excelência. Ele sabia o que é um louvor centrado em Deus. Ele sabia o que era tirar o melhor para Deus. Este jovem com a sua harpa, eu estou falando de Davi, ele chegava para louvar a Deus. Champlin diz que o louvor brota de um coração grato, que admira e que reconhece o favor de Deus. E Davi louvava a Deus, apresentando o melhor para que naquele momento a resposta viesse da parte de Deus. Eu quero dizer nesta noite que o louvor excelente tem a marca da unção. Eu vou repetir: o louvor excelente tem a marca da unção. Escuta, o louvor excelente tem a marca da unção. Ô irmão Sóstenes, e por que o senhor está dizendo isso? Sabe por quê? Porque a unção faz a diferença. Dia de domingo em culto evangelístico, eu preciso dizer aqui: a unção faz a diferença. Quando nós louvamos debaixo da unção do Espírito Santo, existe paz da parte de Deus. As enfermidades vão embora, as dificuldades vão embora, e ainda que elas permaneçam, o Senhor traz tranquilidade para a alma que está debaixo da unção. Nesta noite eu quero te dizer: o verdadeiro louvor é manifestado através da unção do Espírito Santo, e Ele está aqui para receber o teu louvor nesta noite. Eu me lembro também, e anotei aqui, o exemplo de um profeta que estava debaixo de pressão. Eliseu, ele tinha que dar uma resposta. A situação de uma nação, o futuro de um exército estava nas suas mãos. O futuro de um rei estava nas suas mãos. E quando aquele rei chegou para ele querendo uma resposta, ele disse: trazei aí os tangedores, trazei os músicos, porque é nesta hora que o pavor vai embora. Trazei os músicos aqui, para que eles possam louvar a Deus, para que eles possam exaltar a Deus. E na hora que os tangedores começaram a cantar e a exaltar o nome do Senhor, a Bíblia nos mostra que o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Eu quero dizer nesta noite que o louvor com excelência muda a atmosfera espiritual. O ambiente é alterado quando nós louvamos a Deus com o nosso coração apresentando a excelência da adoração. Aquele lugar foi mudado e naquela hora Eliseu começou a dizer: olha, fazem aí covas, provoquem aí uma mudança nesse ambiente. Todavia estas covas que foram abertas vão se encher, e não é porque vai chover, e não é porque vai ter rio aqui, mas é porque a unção do Espírito Santo faz a diferença. Queridos irmãos, o Espírito Santo, ele muda o ambiente, ele muda o local por causa do louvor. Não importa a estrutura vocálica que você tem, não importa se você tem noção, habilidade para tocar instrumento, mas quando você abre a sua voz, ainda que seja uma voz frágil, mas quando você exalta o nome do Senhor, Ele vem ao teu socorro e Ele recebe a tua adoração. O último louvor que eu quero fazer referência nesta noite é o louvor apresentado por Paulo e por Silas. Vocês estão lembrados que eles estavam numa prisão depois de terem apanhado, depois de terem sido injustiçados, depois de terem passado por dificuldades. Aqueles homens estavam feridos, eles estavam marcados, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam naquela prisão orando e louvando. Diga comigo: orando e louvando. Eles começaram a louvar a Deus. Eu tenho convidado
a minha família para manter uma vida de louvor a Deus. E minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, a minha mãe também me escuta nisto. Eu chego em casa e digo assim: não aceito murmuração. Não aceito murmuração. Eu aprendi com Spurgeon. Ele disse que a murmuração é o louvor oficial do inferno. Para de reclamar hoje. Começa a adorar. Ai, está doendo. Fala com Deus. Começa a exaltar a Deus. Você está inseguro sobre o amanhã. Você não sabe se amanhã você terá um resultado positivo naquela entrevista que você vai fazer. Você não sabe se amanhã vai ter um resultado positivo naquele exame que você vai receber. Você não sabe se amanhã vai ter uma resposta positiva na reunião que você vai ter. Comece a adorar a Deus. Você veio este domingo aqui para apresentar um louvor com excelência. Aqui estão os melhores músicos de Pernambuco. Aqui estão os melhores cantores de Pernambuco. E por que, irmão Sóstenes, o Senhor está dizendo isso? Porque aqui está um povo justificado pelo sangue de Jesus, e que canta não simplesmente para esses ouvidos físicos, mas cantam louvores que transpassam esta matéria e chegam diante do trono de Deus. Neste santuário se apresenta o louvor ao verdadeiro Deus. Então faça como Paulo e Silas, esqueça das dores, esqueça das feridas e exalte aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Será que você pode adorar a Deus nesta noite? Será que você pode glorificar a Deus nesta noite? Será que você pode dizer comigo: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga ao Senhor: desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Será que você pode dizer que Ele é fiel? Diga assim: és fiel em todo uma vez. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus.